Toda quarta-feira às 18 horas, podcast Danilo Palma, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão e empreendedorismo. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Muito bem, esse próximo bloco aqui do podcast Danilo Palma, eu quero continuar convidando você para acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, www.danilopalma.com.br. Primeiro bloco a gente aprendeu tudo sobre energia solar. Foi top, foi power. Tô até com vontade de colocar energia solar na minha casa agora. Mas tem que ser pela 3ES, hein, gente? Tem que ser pela 3ES, nossos parceiros, inclusive. E agora eu tô aqui com o meu amigo Alisson. Gente, esse cara aqui que tá comigo, pode cortar, corta, Luan. Esse cara que tá aqui sentado aqui, esse cara, eu trabalhava com turismo. Isso foi que ano? Que foi, Alisson? Cara, isso tem história. Isso foi há 25 anos atrás, porque se eu não faço 25 anos de casado? Ele tá fazendo 25 anos de casado agora, então fazem 25 anos atrás, eu trabalhava com turismo, eu era agente de turismo, e eu vendia a lua de mel desse cara. Mas ele me conheceu, eu era garotinho, eu era um pivetinho, né? Um pirralhinha, né? Eles vão achar que eu sou muito velho desse jeito. E aí, Alisson, tudo bem? Sim, tudo jóia. Que bom ter você aqui com a gente no podcast do Danilo Palma, aqui pela TV Cultura, para mais de 90 cidades do interior de São Paulo. Eu queria contar um pouco, mostrar um pouco da tua história. O Alisson, que hoje ele é ministro, ele é pastor numa igreja, né? Qual que é o nome da igreja, Alisson? Cara, primeiro eu quero agradecer, tá fantástico tudo aqui, a companhia de todos que estão na sua equipe. Danilo, eu posso, antes de falar da igreja, do ministério, eu quero dizer assim, sou muito grato por algumas pessoas que passaram pela nossa vida. Sou grato a seu pai, saudoso papai. O Alisson foi muito amigo do meu pai. Você herdou esse talento dele, essa voz, ainda comentamos a respeito ontem. Alguns e a voz do meu pai era assim, ele tinha uma voz assim, né? Ele era uma voz de locutor de rádio, né? Aquela voz de radialista. Eu fiquei pensando quando ele resolvia dar uma bronca. Como era feio o negócio. O vizinho do terceiro quarteirão sabia. Tremia. Então, meu pai, saudoso Celso Palma. É, demais. Você tá no mesmo caminho, eu pude olhar enquanto tu tava vendo o primeiro bloco da 3S, aprendi muito aqui com o painel. Cara, como foi bom conhecer seu pai e agora vendo você, sua família. Que legal, cara, você tá no caminho perfeito. A sua voz é incrível, seu programa maravilhoso. Conheci a Fabi, que me atendeu muito bem. A Fabi é nossa produtora. Tá tudo ótimo aqui. Vamos lá. A gente se conhece realmente há uns 25 anos, acho que 30 anos, né? Atrás. Porque na verdade você vendeu, vinha mais tempo, não vou perguntar da idade, porque senão vai ficar estranho aqui as coisas. Alisson, eu tô com 40, então eu tinha 10. Não, quando eu te conheci eu tinha 10. Então. Faz sentido, sabe por quê? Porque eu tinha 15 anos quando eu fui trabalhar na primeira agência de turismo. Que legal. Que eu fui trabalhar, eu fazia técnico de turismo no Bentinho, aqui em Campinas. E aí no ano que eu iniciei o técnico, eu fui trabalhar numa agência. E eu trabalhava como agente de turismo, na verdade eu era estagiário, né? Mas eu já vendia pacote de turismo já na época. Você era esperto. Então, empreendedorismo tá no seu sangue. Eu tava lá, inclusive, eu me recordo como se fosse hoje, que eu entrei nessa agência,
E você não vai, você vai saber disso agora em primeira mão, É. mas você foi o meu primeiro cliente. A Poxa, que primeira legal. pessoa que eu fiz uma venda, e agora eu vou mais a fundo ainda. Eu me recordo que quando eu vendi aquele pacote de turismo para você, que foi pro teu casamento, a lua de mel, eu recebi uma comissão, porque todo mundo recebia, a agência recebia 10% de comissão. E eu me recordo como se fosse hoje, eu me lembro da cena de eu chegando na minha casa, que na época a agência ela pagava com a gente um envelope. Na época, né? A gente recebia a comissão no envelope. Então a agência recebia 10% e eu recebia 5% de comissão. Né? E eu fiquei muito feliz quando eu fiz a venda para você na época, que foi minha primeira comissão, foi a minha primeira venda de verdade, né? Hoje eu tô com quase 20 anos já que eu Que tinha minhas legal, que empresas, legal. e eu me recordo que naquele dia eu cheguei em casa com o envelope, e eu peguei aquele envelopinho com aqueles meus 5% de comissão, e eu entreguei na mão do meu pai. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero te honrar, porque você sempre me honrou. Eu falei, nessas palavras pro meu pai, me lembro Não como se vai fosse me hoje. fazer chorar aqui, hein, Eu cara. falei pro meu pai, eu já tô me emocionando aqui de lembrar da cena. Eu falei, pai, eu quero te honrar, porque essa aqui é a minha primeira comissão, e eu quero honrar você, pai. Eu falei pro meu pai, eu entreguei pra ele. E eu me recordo que foi algo muito, muito, muito forte na minha casa, na minha família, porque meu pai, foi no dia que meu pai entendeu, agora meu filho está pronto para voar. E foi daí que eu descobri o prazer e o amor por empreender, por vender, por conquistar, né? O verdadeiro significado da palavra ir e conquistar, né? E isso foi muito forte para mim. Então você faz parte disso. Que legal. Quando eu estava fazendo o convite para você vir participar do nosso podcast, eu estava lembrando dessas cenas. Né? Eu estava lembrando da gente lá no material. Você tinha a loja ali no Carlos Lourenço. Sim. Né? E eu me recordo, eu passava ali, às vezes eu sentava, você estava sentado naquela escadinha, e a gente sempre batia papo, eu parava, às vezes voltava da escola, sentava ali pra gente conversar, e era um tempo, assim, muito precioso. Olha que legal, que bom escutar tudo isso, vejo você emocionado, todo esse lado pensando, falar algumas coisas disso é muito bom. Primeiro sobre questão de honrar, né, vivemos hoje uma sociedade que tem apagado esse princípio de honra. Alguns acham que a badulação a bajulação, melhor dizendo, é o que deve ser feito. Bajulação é aquilo que eu tenho de interesse por trás. Sim. Eu bajulo porque eu tenho interesse. Honra é por aquilo que você significa, né? Então, você fazer isso para o seu pai, você estava dizendo o quanto ou o que ele representava para você. Quando a gente entende isso diante da grandeza da fé, de honrar a Deus com o que a gente com o que a gente vive, entender o sentido do propósito da vida, por que eu existo, e quando você entende o porquê você existe, você passa a querer honrar Deus pela seu estilo de vida, sua forma de ver. Danilo, falar que a gente fez a venda, eu tenho que te contar, depois eu vou falar que você perguntou do ministério e tal, vou chegar lá, minha história de vida, mas foi engraçada a situação. É isso que eu ia falar agora, eles vão saber pela primeira mão. O que aconteceu da minha primeira venda? Cara, eu sou sanguíneo, temperamento mais... A Fabiana, cadê a Fabiana? A Fabiana tá aqui? A Fabiana tá aqui, ó. A Fabiana tá aqui. Cara, o sanguíneo eu tenho a lei dos 4 temperamentos, mas do sanguíneo que eu sou aquela pessoa mais extrovertida, de muita comunicação, mas ao mesmo tempo, o negócio, se não tiver com um papel escrito, se me der o papel... Dani, deixa eu contar uma coisa, eu falei assim, gente, para eu não me perder mais, eu comprei uma agenda. Comprei a agenda, escrevi tudo na agenda. O problema é que depois eu não achava onde estava a agenda. Aí não adiantou nada. Né? Então, as coisas foram desse jeito. Então, minha esposa cuidou do casamento há 25 anos atrás, dia 8 de maio, minha esposa, queria mandar um beijo para ela, uma mulher fantástica. Eu acho que a turma diz que depois de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Na verdade, esse conjunto de Deus, essa obra divina de você encontrar a pessoa correta, e para isso você tem que realmente ter uma direção dele, pedindo sinais. Cara, e ela foi a mulher da minha vida, continua sendo, vai ser pelo resto da vida. E a gente sempre diz, a gente quer envelhecer junto. Aí ela brincou esses dias, meu sonho é morrer junto. Eu falei, não, só acidente pode morrer junto. Eu falei, não, a gente vai ficar muito velhinho, Deus sabe todos os planos. Então, Amém. assim, Fabiana cuidou de tudo do casamento. Tudo que eu falo é tudo. O meu único detalhe, porque ela é melancólica, então ela é mais organizada, toda cheia de cuidado, falou, você é a viagem. Eu falei, deixa comigo. A viagem de lua de mel fica contigo. Eu vou te contar o que você não sabe, de antemão. Vamos para Cancún. Tinha visto tudo, estava projetado, a grana estava tudo correto. A gente ia para Cancún. Só que eu, de vez de fazer a passagem, com venda de materiais de construção, onde a gente tem amizade com o seu pai, por lá, naquela correria, chegou, comprou, ela perguntou, você comprou? Não, eu não fechei. Você comprou? Não, eu não comprei. Você não vai fechar? Não, vou fechar. Foi indo.
No dia que eu fui comprar, o dólar fez bum. Explodiu. Teve um problema com a nação, não lembro o que era, não me recordo direito, 25 anos atrás, o dólar disparou. A viagem ficou absurdamente mais caro, 5 vezes. Eu digo, como que eu falo isso pra ela? Falei, amor, eu acho que... A única coisa que eu fiquei responsável. Eu acho que a temperatura da Bahia vai ser muito gostoso pra nós, sabe? O calor. Eu quero conhecer o Olodum. Na verdade, eu nem lembro como que eu projetei isso. Eu espero que não tenha frustrado, mas ela disse, ó, estamos completando 25 anos, agora a gente precisa ir para Cancún, né? Pra Cancún. Falei, agora o Danilo vai patrocinar isso aqui com a gente. Junto com o Lou Suca. Ele que vai dar tudo. A Lou Suca vai patrocinar essa viagem. Falar nisso, eu quero saber o que a gente pode comer no final aqui. Tudo. Pingo açúcar na água que vai ajudar. Aí acontece, Danilo, foi onde você entrou. E o que é pior, que daí você não sabe. Você fez tudo direitinho, sua parte foi perfeita, a gente comprou. Para quem não sabe, a gente acabou indo para Bahia mesmo, a gente foi para Porto Seguro. Foi maravilhoso toda a semana inteira lá. Só que quando a gente está indo, ela pergunta, tá tudo certo? E eu digo... Tá tudo certo. O Danilo fez tudo certo. Eu disse, não, Danilo eu sei que fez tudo certo. E você, não, se você fez. Tá tudo certo. A gente desceu, ela perguntou, para onde a gente vai? Eu não sabia para onde a gente ia. Eu não sabia onde estavam as coisas. Aí eu falei, eu vou ligar pro Danilo. Vou ligar pro Danilo porque ele tem que me ajudar na minha lua de mel. Aí ela falou assim, você não sabe onde que tá? Eu falei, eu sei, calma, eu quero mostrar uma coisa para você no aeroporto. Que tinha... Aí eu vi uns caras segurando João e Maria, José e Betânia. Aí eu disse assim, dá uma olhada. Eu não tinha nem visto, mas eu apontei pro lugar certo. Tava escrito Alisson e Fabiana. Eu disse, tá ali, mulher. Nós vamos. Ai, cara, de verdade. Hoje eu melhorei. Descobri que eu tinha TDAH no meio do caminho. Aí a gente já entendeu porque tinha um sanguíneo, mas um TDAH e virou um... Agora não, agora tá tudo já mais organizado, legal, com a idade já chegando, né? Que legal. Então as coisas foi caminhando, mas assim, a lua de mel, você me ajudou, porque senão eu tava enroscado. Eu fico muito feliz de ter feito parte da história da sua vida. Você também é uma pessoa que faz parte da história da minha vida. E eu me recordo quando criança, o quanto que você, inclusive, ajudou muito meu pai. Meu pai, naquela época, em construção, construindo a casa dele. O quanto você foi bênção na vida da minha casa, da minha família. E eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu queria começar... Nosso tempo está voando, mas eu quero começar o nosso bate-papo dizendo que eu sou muito grato a você, Alisson, por tudo que você foi, por tudo que você é e por tudo que você sempre fez pela nossa casa, né? E esse cara aí que um dia tinha uma loja de material de construção, chamado Alisson, esse cara, ele evoluiu e ele foi para outros mares, né? Vamos dizer assim. E como que foi? Os ventos levaram assim, o Alisson para outros lugares. Como que foi essa mudança do empresário para um ministério, para um chamado? Como que isso acontece? Bom, vamos lá. Primeiro, com a sua família, seu pai era um homem super confiável. Então a gente só andou junto porque tinha um caminho perfeito para percorrer. Foi maravilhoso. Gostei do churrasco que a gente participou na sua casa, com seu pai. Mas é isso aí. Então, tinha matéria com construção, fui empresário durante 17 anos. E a Bíblia diz que o vento sopra, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, né? A gente só tem que ter a convicção que o nosso barco de vida é controlado pelo próprio Deus. Aliás, a Arca de Noé, o sucesso, era justamente não ter um leme, não ter um navegador. Tinha um Deus que guiava e sabia para onde levava. Isso deve ser um estilo de vida de todos aqueles que confiam em Deus, né? Saber que hoje você está num lugar e precisa entender o seu propósito, amanhã Deus pode fazer tudo mudar. Foi o que aconteceu comigo. Mas a minha história começa quando criança, Danilo. Minha tia era advogada e ela tinha uns livros muito grossos, muito grandes, que chamavam atenção, que nem seu estúdio aqui tem algumas coisas que eu quero levar para nossa igreja, que eu acho que vai dar certo, né? Que chama atenção. E eu lembro que eu era pequenininho, tinha uns 10 anos, eu subi no armário para pegar e eu caí com um monte de livro dela, e quando eu trouxe, estava segurando um livro. Hoje eu entendo que a moça que trabalhava com minha tia conhecia um pouco disso que eu vou falar, porque ela chegou com tudo e eu fiquei assustado, achando que eu ia apanhar, ou que ele ia dar um bronco. Falei, eu só queria pegar esse livro aqui, que me chamou a atenção. E ela disse, calma, Alisson, eu vou te ajudar. Ela falou assim, esse livro chama-se Bíblia.
Ele disse assim: "E dizem que quem lê isso aqui inteiro pode fazer um pedido no final, porque Deus vai ouvir". E eu tinha um problema de conflito com o meu pai no alcoolismo. Meu pai perdeu a batalha para o álcool muito cedo. Eu lembro de ter 9, 10 anos e passar muita necessidade, muita dificuldade, tanto emocional como financeira, um monte de coisa. Então, eu lembro que eu pensei: "Cara, talvez eu leia isso aqui então, pedir a Deus que tira meu pai dessa vida", né. Então foi foi o nosso sonho. Então aquilo você me chamou. Depois, mas eu não sabia ler, eu estava começando a ler, assim, para ler uma Bíblia, uma criança de 10 anos é meio complicado, né. Mas eu caminhei mais para frente. Eu vou dar uma acelerada, porque senão fica muito gigante, senão acaba com o programa. Mais para frente, quando eu já estou na loja, aí Deus foi me caminhando. Eu conheci uma vez, a igreja quando criança, acho que nesse período de 10, 11 anos, eu fui para um evento de retiro, alguma coisa assim, e lá eu senti algo diferente dentro de mim. Foi quando eu disse que eu queria essa transformação dada pelo Deus através do seu filho Jesus. E aí eu que a gente chamamos de entregar a nossa vida, eu pedi para que dali para frente Deus cuidasse do meu futuro. E aí eu comecei a ver que realmente isso foi acontecendo. Então eu venho depois conheço estudei com a Fabiana, da primeira à oitava série, na mesma sala, por sinal. 2 anos depois eu volto para a rua dela. Eu saio da escola, todo mundo se forma, volto para a rua dela. Eu estou diante dela de novo. Olha só, por isso que eu falo que os propósitos de Deus. E aí nós começamos a caminhar. Com materiais de construção, fiquei durante 17 anos, mas num período um pouco menor que esses 17 anos, eu tinha uma cliente, e é aí que tudo muda. A cliente tinha uma filhinha, e a filhinha estava entre a vida e a morte. Eu tinha acabado de começar a ler a Bíblia. Aliás, eu tinha uma coisa interessante com a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia da minha sogra, uma Bíblia católica. Por que católica? Porque ela tem 5 livros a mais, chamados de apócrifos. Eu ganhei dela, eu queria ler, continuei lendo. E eu lembro que eu esbarrava na Bíblia lá, ela caía sempre interessante no chão. Eu pegava e ela caía aberta. Eu comecei a analisar que ela caía aberta numa mesma página, quando eu ainda estava lendo o segundo livro da Bíblia, em Êxodo. Ela caía aberta em Isaías. E aí eu comecei a olhar se estava marcada. Era uma Bíblia que eu tinha acabado de abrir na mesma semana. E começou a coincidir, e eu resolvi ler ali. Depois de tanto me chamar a atenção ali, caiu em Isaías 61: "Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que me ungiu a proclamar o evangelho". Ali eu comecei a ter um descortinado que Deus pensava da nossa vida, queria para nossa vida. Mas aí foi caminhando. Mais para frente um pouco, essa cliente tem uma filha que tem um acidente nas praças para baixo, na praça que era da sua casa, naquela que dividia a sua casa. Ela tem um acidente, a menina tinha 7 anos, 8 anos, desceu de bicicleta e o carro pegou ela. E eu estava naquela fé tão com Deus, de que Deus estava fazendo as coisas, mas eu estava caminhando e eu disse: "Deus, se o Senhor, nesse período, se o Senhor fazer essa menina ressuscitar", porque ela estava na UTI, e os médicos estavam dizendo que ia parar com a vidinha dela, ia ter que desligar o aparelho. Eu falei: "Se o Senhor fizer essa vida sair desse lugar, eu aceito todo o seu projeto de vida". Que Deus já estava começando a entender, Deus já estava falando comigo sobre o ministério. Aí disse assim: "Eu vou aceitar o que o Senhor quer para minha vida". E no dia seguinte ela desce do ônibus chorando para falar que os médicos vão desligar. Eu falei: "Puxa, eu falei com Deus, se Deus iria me aceitar". E aí uma voz dentro de mim, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo, falou assim: "Mas no primeiro problema, no primeira adversidade, a fé já é colocada de lado". E aí eu lembrei daquilo, até senti um pouquinho da vergonha e disse: "Não, a partir de agora a gente vai tomar firme isso aqui". E aí eu disse para ela: "Amanhã a sua filha vai estar de pé. Amanhã a sua filha vai, porque Deus vai aceitar as nossas orações". Só que ela não sabia que eu estava entregando a minha vida profissional para Deus, vamos assim dizer, ou ministerial. E nesse sentido ela desce do ônibus chorando mais do que nunca. Eu falei: "Pronto, morreu. Meu Acho que Deus. agora morreu. Não deu mesmo". Ela desceu, ela disse assim: "Eles não sabem o que aconteceu e como isso aconteceu. O cérebro estava inchado, ele desinchou, ela acordou e te chamou pela mamãe". Então, logo em seguida ela saiu da UTI. Acho que ela nem sabe disso, que eu nunca falei para ela,
mas ela foi um ponto central. Então, assim, dali para frente eu continuei dentro do materiais de construção, só que ajudando muitos casais com problema e usuários de droga. Aí chegou um ponto que eu atendia mais gente por telefone e dizia, você vem me socorrer? Eu dizia, eu não consigo, porque eu tenho que Tinha uma subir no empresa. caminhão, Vou descarregar descarregar 5.000 areia, tijolos. cimento. Aí chegou uma hora que eu pedi o sinal para Deus se realmente era a hora. Foi quando eu chamei um sócio e disse, olha, Deus estava me falando que agora chegou o tempo. E aí alguém disse, então você deixou todo o material de construção, porque a igreja iria te sustentar. Não, a igreja tinha 3 pessoas. A gente estava começando o Não, projeto. eu me lembro quando você foi deixar o material de construção, isso se falava muito no bairro, o Alisson deixou o material de construção porque ele vai abrir uma igreja. Ele vai abrir uma igreja não, ele vai ministrar, mas aonde? Tem igreja? Não, não tem igreja. Ele simplesmente vai parar. Isso foi impactante, inclusive, no nosso meio na época, né? Porque acaba não sendo uma coisa, dependendo da pessoa, da maneira que ela olha, ela fala, será que é isso que é o correto? Você abandonar um projeto comercial, uma empresa, Sim, para sim. seguir um ministério? Eu te pergunto, o que aconteceu? O que Deus fez contigo nesse processo? Eu vou dizer a conversa que eu tive com um dos meus sócios, o saudoso Luiz, que depois, por um acidente infeliz, Luiz. ele foi recolhido. Amei esse cara demais, assim, não que eu não amo, mas ele era todo brutão, mas ele tinha um coração que Ele era gigante generoso nele. demais. E um dia ele chamou eu no finalzinho, quando eu estava decidido mesmo, dando o prazo de sair. Ele me chamava de boy. Ele falou, que nem você, né? Sofri bullying de vocês aí, que eu tô parecendo não sei o quê. O 3S vem todo bonito aqui, de azul. E aí ele disse a mim, ô boy, eu tenho primos que são pastores e eles passam fome no ministério. Aqui você tem sustentabilidade para o futuro dos seus filhos. Eu tinha filho pequeno, eu tinha 3 filhos, 2 filhos pequenos. O terceiro veio já dentro do ministério, o Murilo Caçula. Tem o Matheus, que vai casar esse ano, tá com 22 anos. Tem a Mariana, moça, 18, e tem o Murilo, que tá fazendo 14. E aí, vai fazer 15. E aí ele falou, passa necessidade. Aí eu vou entrar uma coisa que até fiquei chateado com alguns comentários, como você disse, né? Alguém disse, agora você vai ganhar dinheiro. Não, dinheiro eu ganhei com uma transconção, quando eu era empresário. Agora eu tinha um propósito de vida, né? Aí eu disse pro Luiz, quando ele falou assim, boy, fica. Eu disse para ele, como que eu vou explicar isso para você que é maior do que eu? Se eu falar que eu vou ficar, cara, eu vou ser muito infeliz. Ainda que eu comecei a loja, comecei pequenininha. Aliás, tudo que eu dei sempre início. Na igreja também comecei, hoje a gente está com 2 igrejas, estamos implantando a 3ª igreja, a igreja das crianças, a igreja Kids, mas já vou falar daqui a pouco. Então, assim, isso aí tem que ser uma coisa muito definida e muito direcionada. Eu sempre falo para a minha liderança, você precisa ter o ouvido sensível para saber o time e se realmente é essa voz. Porque se ela te guiar, quando eles vão guiar o povo no deserto, eu posso falar sobre Bíblia agora um pouquinho, quando Israel, o povo todo vai para o deserto, eles vão para um lugar onde é impossível se manter. Não tinha comida, não tinha água. Mas tinha uma voz que guiava aquele povo. E tinha frio, porque deserto faz muito, muito frio na madrugada, mas ele era a coluna de fogo que esquentava. Então, Danilo, eu vou dizer para você, foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Ela é mais dolorida? Sim. Só que de algumas coisas, sim. Mas o que acontece? Ela é apaixonante. Ao mesmo tempo que você chora por algumas coisas, você chora depois por alegria de outras. Foi fantástica, a melhor escolha da minha vida. E hoje é um ministério em Campinas. Isso, hoje é. Você perguntou do nome, perdão, tô falando tanto Ó, eu te perguntei o nome na primeira pergunta que eu te fiz. Verdade. Ministério Vida Plena de Campinas. Aqui Legal. no Nova Europa, no Pissarrão, ao lado de uma floricultura que tem um Fusca incrível, que não tem roda, sai flor de tudo quanto é lado. Você sabe, Alisson, que às vezes as pessoas, eu me relaciono muito com muitos pastores, com muitas lideranças religiosas, principalmente das igrejas evangélicas. E às vezes as pessoas não entendem que por trás, às vezes, daquele ministro, daquele pastor, daquele evangelista, tem um ser humano, tem uma pessoa com uma vida normal, como todas as outras, que tem as mesmas lutas, na verdade até maiores, né, pela responsabilidade tanto espiritual quanto ministerial de cuidar das Sim, pessoas. sim. E que tem história, né? Todo mundo tem história, isso é uma coisa muito boa.
Ele chora. Ele chora, ele ri. Danilo, quando eu deixei uma transfusão, uma coisa em 1 minuto para você. Eu, que tinha filho na escola particular, comia no restaurante toda semana, tinha empregada doméstica. Então, nossa vida faz uma mudança gigantesca. Então, minha esposa, que trabalhava no banco, chegou um ponto que a gente, por incrível que pareça, a gente comia arroz. Ela, como a mulher dentro do banco, de 7 anos, levava uma marmita, arroz. Então, assim, quando as pessoas dizem algumas realidades, que vê algumas coisas de algumas igrejas, mas não é uma realidade de toda a cultura, né? não. Por trás tem homem que chora, tem homem que tem medo. Eu sou esse que chora, que tem medo, que precisa de pessoas estar do meu lado. Sou cercado de pessoas, me sinto sozinho. Faz parte da liderança, é isso aí. Ô Alisson, nós estamos chegando já no final do nosso bate-papo, mas eu não, como você e o Maurinei estão presentes hoje aqui no estúdio, né? Eu quero falar de um outro parceiro meu que também é todo, sabe? Olha lá, tá na tela. Quem é? É a turma da Grace Barras, né? Que tem o jiu-jitsu aqui em Campinas. Aqui. Põe o endereço pra gente, Luan. Coloca o endereço na tela pra gente. Olha lá, Grace Barra Parque Prado, que inclusive tá ali do lado pertinho do teu ministério ali no próximo ao Nova Europa, ali no Parque Prado. Quero mandar um abraço especial pro Aguinaldo. Gente, a Grace Barra que tem atividades fundamentais na parte física, defesa pessoal, lutas. É uma das academias mais preparadas do interior de São Paulo. Fica ali na Washington Luiz, número 1935, ali no Parque Prado. E o telefone do Aguinaldo é o 9261-5138. Você pode acessar aí o WhatsApp do Aguinaldo, falar diretamente com o Aguinaldo, marcar a sua avaliação para que você possa ir lá conhecer a academia. Gente, é uma academia incrível. Linda. Para as crianças. Você tem filho pequeno? Quer colocar fazer uma atividade física? Coloque na Grace Barra fazer jiu-jitsu. Você já é adulto? Quer construir auto-performance? Vá para a Grace Barra também fazer uma atividade física. Ah, eu sou mulher. Não tem problema. Lá tem atividade exclusiva também para mulher. Sabia disso, Alisson? Não, é bom porque dá confiança, né? Dá confiança, exatamente. Olha, coloca só mais um pouquinho das imagens, Luan, para a gente poder finalizar. Isso, mais um pouquinho das imagens. Gente, academia incrível, uma estrutura fantástica. Eu quero convidar você para ir conhecer a Grace Barra. Não importa se você também está na região de Campinas. Vai lá para o Parque Prado, vai na Grace Barra Prado que você vai ser muito feliz. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado a toda a galera da Grace Barra que está sempre assistindo a gente aqui no podcast Danilo Palma. Alisson, estamos chegando no final. Olha, estamos quase. Não dá tempo de a gente terminar a última prosinha. A importância hoje de você fazer o que Deus te colocou para fazer, da missão que Deus te deu. Fala rapidamente pra gente. Cara, eu vou dizer, eu sou fruto de uma restauração na família. Hoje meu pai congrega comigo, hoje meu pai saiu do nível bebida, Deus restaurou minha família inteira. Então, assim, a importância é poder tocar nas famílias e olhar um sorriso por trás de uma criança, de uma mãe, de uma avó, de uma esposa que não tinha um marido e hoje o marido é totalmente presente, de um esposo que viviam todo o conflito e hoje estavam. Então a importância não é só para uma casa, isso reflete numa sociedade. Nós tiramos pessoas das drogas, eu tenho pessoas que eram do crime, que passaram cadeias e que conheceram o evangelho através de nós e hoje trabalham na igreja. Então, cara, isso para mim não tem uma transcrição dá dinheiro, mas a igreja te dá prazer. É diferente. É diferente. Né? Hoje, vocês, mais ou menos, quantas pessoas estão junto com vocês hoje, nesse grupo? Eu acho que lá a gente está em torno de quase 170 pessoas. É muita gente. É uma boa parte. Muita gente. E essas pessoas, e todas essas pessoas que estão vinculadas a você, todas elas desenvolvem trabalhos sociais dentro da igreja. Sim. Fala um pouquinho pra gente, rapidamente, tem mais um minuto ainda. Tá bom. Do trabalho social da igreja. Vamos falar do trabalho social. A gente tem um comprometimento de levar mantimento com os moradores de rua. Inclusive, domingo agora entrou a nossa igreja pedindo internação. Nós já conseguimos a internação, eu só não encontrei ele. Já fui 2 vezes onde ele fica dormindo, eu não encontrei. Espero encontrar o Marcos. Não foge não, filho. Fica aí que a gente tá com a solução. A gente tem ação social de comida. Todo culto de Santa Ceia, os irmãos da igreja levam cesta básica. Se alguém estiver nos ouvindo e tem necessidade, pode estar depois de contato. A gente tendo, a gente ajuda. Então, as igrejas, todas as igrejas, as evangélicas, católicas, elas fazem uma ação social muito boa. Estou com pastores amigos aqui que tem um projeto fantástico também. Alisson, endereço de novo e o Instagram da Vida Plena. Recapitulando, o endereço é Rua Domingos José Duarte, número 12, Jardim Nova Europa, lá no Pissarrão, do lado da Floricultura. E o Instagram é Vida Plena
Campinas. Muito bem. Obrigado para você que esteve junto com a gente. Um abraço, Danilo. E semana que vem a gente está de todos. volta. Valeu, Alisson. Valeu, até mais.